soltando um monte de borboletas no ar. E disse que esse é o símbolo desse trabalho. Aham. As lagartas passando pela transformação, ganhando asas e voando livres e felizes nesse jardim. Nossa, que bonito. Ele disse: paz é fonte de progresso. Arro. Nossa. Que lindo. Sem Exu ninguém trabalha. Não tem condição de você trabalhar sem o Exu. Sem você firmar as suas proteções. Como é que vai ter um trabalho significativamente bom? Sim. Se sua casa não tem uma tronqueira? Como é que as pessoas que entram carregadas vão começar a ser descarregadas logo na porta? Se você não alimenta o Exu. O Exu é a base, é a proteção, é a polícia, é a firmeza grande da entrada. Quem é que te recebe na porta da casa? É o Exu. É o Exu que te recebe. É o Exu e a pombagira. São os primeiros que estabelecem o trabalho. Não precisam estar incorporados, não. O trabalho é feito do espiritual. Ali já energizamos aquela criatura para que ela já possa passar por um descarrego com mais tranquilidade. Os demais guias que vão arriar no ori dos médiuns. O Exu tem essa função de descarrego com toda intensidade. E o Exu trabalha bonito. Porque o Exu é a defesa. Acima de tudo, a defesa. A sua defesa pessoal, espiritual. E por que não dizer a sua maior defesa? Porque assim os outros guias, os outros mentores vão ter toda a condição do mundo de poder estabelecer aquilo que eles acreditam que estão fazendo com firmeza, com amor, que é a caridade. Então, como que o senhor definiria essa palavra? Caridade. O que é? O ato de você ajudar incondicionalmente alguém. Não só apenas dando um ciclo de pólvora, não só estabelecendo um descarrego com o milho, com a pipoca, com o milho branco, com a pipoca. E sim com um abraço, com acolhimento, com a atenção. Exu e barabará, Exu e baralecó. 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 Exu e barabará, Exu
Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade desse segundo encontro de estudo do diálogo com os Espíritos, com a vossa falange através do Senhor. Axé. Como é que funciona isso, seu Lucifer? Dentro da falange de vocês, esse trabalho em equipe. O trabalho em equipe, principalmente quando se fala da equipe espiritual, é aquele trabalho onde as entidades todas comungam de um mesmo desejo, de uma mesma vontade, o desejo de fazer os filhos de fé buscar a espiritualidade não como a solução dos seus problemas, e sim como algo que pode te equilibrar, que pode te ajudar a vencer os obstáculos, enfrentando os desafios e entendendo que muitas coisas são necessárias para a sua vida, são importantes, porque elas vêm com sentido de aprendizado. Muitos filhos são escolhidos até mesmo para ser Marte para a própria espiritualidade poder se difundir. Como existem casos de casas que são vítimas de intolerância, né, que chamam. Eu digo sempre que não é só a intolerância, mas a falta do respeito. Porque aquilo que é intolerante pode aprender a se tolerar. E respeitar é algo que é fundamental. Então, quando nós trabalhamos em equipe, nós estamos dando resposta a todos os filhos de fé que precisam e devem buscar o equilíbrio, a força, através da energia espiritual. Porque somente assim se acaba, se rompe com os preconceitos, com as ideias tortas. Então nós trabalhamos com o sentido de estabelecer a força e para que as pessoas busquem se equilibrar cada dia e que elas entendam que elas têm a força e têm o poder e que o querer delas também é poder. E isso fica bem claro que quando elas ficam negativadas, elas têm uma tendência a cair sempre em muitas tentações. Mas fica também muito claro que quando ele quer dar uma mudança, quando o ser humano quer mudar a sua vida, ele tem todas as condições. E se ele não se acha capaz de fazer isso só, é a hora de buscar essa equipe espiritual para te ajudar a ter um equilíbrio com mais intensidade, força, luz. É você resistir a muitas informações negativas que você recebe e sempre buscar um nível mais evoluído. Somente assim o ser humano consegue andar em caminhos, mesmo que tortos, mas buscando sempre se enveredar naquilo que é correto, naquilo que é certo. Essa equipe espiritual ajuda nesse sentido. Trabalha para isso, busca isso. Certo. Conversando com o senhor e vários outros Exus, e perante várias literaturas, sabemos que os Exus, para chegar nessa patente, passam por muitas provas e muitos testes que necessitaram dele muito estudo e disciplina para ser um trabalhador da luz na escuridão. Até onde
é um mental impressionado demais de um médium trazer um Exu em terra arcado, urrando e babando e sentando o joelho do médium no chão, até onde é o mental impressionado do médium e até onde pode ser real aquilo e vocês estão trazendo alguém que está iniciando na jornada de Exu. Pode acontecer situações em que o médium ele quer chamar a atenção. Né? Então eu sempre digo que é o mental. Mental. Porque o Exu, ele sempre vai buscar desenvolver-se bem em cima daquele médium para que se rompa esse paradigma de que Exu tem que berrar, de que Exu tem que arrastar os pés como um bode, como uma cabra, ou ciscar como uma galinha. Não há necessidade. Isso é muito do mental. É aquilo que se desenhou. E essas imagens que são feitas também dos Exus com chifre, com questão de pés de bode, às vezes são médiums videntes que terminam vendo os Exus trabalhando nos campos mais ermos, como por exemplo no Zubral. E às vezes vai para lá e a gente tem que se vestir de uma roupagem, muitas vezes da mais feia, porque nós precisamos encaminhar. E alguns médiuns videntes têm esse tipo de visão e terminam fazendo um desenho, por exemplo, das imagens. O ser humano ele precisa aderir a algumas imagens onde mostre o império dos Exus. E é isso que mais está acontecendo. Essa imagem deturpada se dá através de imagens que existem, essas imagens feitas do gesso. Essas imagens até mesmo que são trabalhadas através de fotografias, muitas vezes com a imagem deturpada. Quando na realidade nós somos criaturas normais. Eu não fui um bode, né? Não fui uma cabra, não fui uma galinha, não fui nada disso. Isso é do mental do médium, de trabalhar aquele Exu daquela forma. É o que a gente chama de animismo. É o ânimo da alma. E não deixa com que o próprio Exu traga sua mensagem de luz. Claro que sim. Outra coisa, quando um homem incorpora uma pombogira, e aí ela fica, ou através dele na manifestação, aparece ali uma mulher exageradamente feminina. Até onde tudo isso é real do espírito ou do mental do médium, impressionado? Boa parte do mental do médium. A gente vai num banco, tem uma mulher atendendo, ela não precisa rebolar, nem... Não. Uma pombogira que na tá sua no essência, trabalho, né? Uma pombogira na sua essência, ela vai descer na sua plenitude. Ela vai trazer a sua mensagem. Tudo bem que muitas vezes possa ter uma característica, mas algo exagerado demais pode terminar deturpando. Ela não vai deixar de ser feminina porque desceu em cima de um homem. Ela não vai deixar de ser um espírito com bases femininas. Mas ela vai respeitar o corpo. O corpo do médium. O corpo do cavalo que ela vai estar se manifestando. Mito ou realidade? Quando um dirigente diz para o outro que já é dirigente, mas é filho dele, ou você faz o que eu estou falando,
Ou acorrenta tua egrégora espiritual? Mentira. É um mito. É um mito. Ninguém acorrenta a corrente de ninguém. Ninguém tem essa força. Você nasceu com sua corrente. Como é que você simplesmente tem a autoridade de retirá-la? Aonde você vai, a tua corrente te segue. Não existe essa coisa de acorrentar a corrente. Ainda mais corrente espiritual, invisível. Como é que se amarra o invisível? Alguém pode me explicar? Ninguém. Nós somos seres invisíveis. Como é que se amarra a corrente? Se nós somos invisíveis. Se nós fazemos parte da sua lida espiritual, da sua força. Então, um pai de santo, ele não pode fazer isso. Ele não tem poder para isso. O senhor acha que é uma forma inteligente dele desligar na cabeça do médium, através da crença do médium naquilo que ele falou, desligar a conexão que o médium tem com os espíritos para dizer que ele acorrentou o espírito, quando na verdade ele só jogou uma prática de, entre aspas, hipnose ali, para a pessoa ficar impressionada e agora achar mesmo que ele acorrentou. Mas o senhor está dizendo que se o médium ele estuda, ele está bem informado, ele sabe que espírito ninguém prende e ele não vai criar essa desconexão. Cria não. Por ficar a não impressionado. ser que ele tem uma cabeça muito fraca e acredite naquilo que o outro está dando a informação piamente. Porque se ele é uma pessoa de fé, de força, de luz, com certeza ele não vai nem se abalar. E se for mais desafiador, ainda diz assim, pois experimente. Se você fizer isso, também quero que você me ensine. É a melhor forma. Você deve confrontar esse tipo de pessoa que chega com essa informação. Porque muitas vezes o sentido é de lhe inibir. Porque em sã consciência, se ele tiver consciência, ou se ele não tiver, ou se ele achar que basta pegar uma moringa de barro e colocar alguns elementos lá e achar que está aprendendo aquela corrente, ele está muito enganado. Porque corrente não se prende, muito menos numa moringa de barro. Uma corrente tão grande. Agora, se ele disser que vai trabalhar negativamente para ele, e se a pessoa não tiver força para repreender aquilo com força espiritual, Veemência, né? com veemência, com certeza, a pessoa que está recebendo a informação tende a ficar impressionada. Então fala pra gente, aproveitando esse gancho, qual a importância do estudo para quem é médium e está nesse meio espiritualista? A importância do estudo é para adquirir conhecimento. Pense no estudo como algo que, para você conhecer, não significa que é aquilo pronto e acabado. Ainda mais quando se trata da espiritualidade. Porque a espiritualidade ela não é amarrada. Ela não é sistematizada, como muitos querem sistematizar. Querem sistematizar a espiritualidade porque é uma forma de ter aquelas informações retidas, para ser somente aquilo e pronto. A espiritualidade é muito maior. Nós temos 1001 faces. Nós trabalhamos na corrente do Exu. O Exu é 1001 faces. O Exu é o agente das 1000 faces. Então por que você tem que amarrar apenas em 2, 3, 4 ou 5 faces? Porque você decidiu que é assim. Você tem a capacidade de enumerar o número de espíritos que existe na espiritualidade? Não, senhor. Ninguém tem. Que são muitos.
e todo dia desencarna espíritos que se envolvem, outros que estão se movimentando, se trasladando no movimento de evolução, outros que viram Exus, outros que viram entidades de luz, que estão aí para ajudar as pessoas. Então não existe isso. Então estudar é bom porque você passa a conhecer. É bom conhecer várias opiniões, várias experiências. Porque assim você vai somar a sua que você tem. Busque com as pessoas mais velhas de espiritualidade conhecimento, porque eles trazem acima de tudo a experiência. O estudo é para isso. E você não estuda somente lendo, você estuda observando, você estuda perguntando. Tudo é estudo, tudo é conhecimento. Claro. Quando alguém faz um trabalho para destruir o teu terreno, a energia chega na tua porta. O senhor devolve? Ou neutraliza? Neutralizo em algumas situações e outras é preciso devolver. Eita, seu Exu. Por quê? Vai ter situações que são bobas, mas outras é necessário devolver, porque nós cumprimos a lei do retorno. Tá bem? Então aquilo que vem pode retornar para você 3 vezes mais. E isso é fundamental entender. Muitas vezes a gente vai tentar driblar, a nossa última opção vai ser mandar de volta. Mas se ficar insistindo, nós vamos ter que tomar providências espirituais. Então vamos ter que retornar. Porque muitas vezes é nessa insistência que termina 1 ou 2 ou 3 sendo afetado. Às vezes não afeta o corpo como um todo, mas 2 ou 3 ou 4 é afetado. E isso causa um tremendo problema dentro do terreiro. Quando você tem 4, 5, 7 pessoas afetadas, mesmo que seja de uma dimensão de 50. Mas o nosso objetivo não é perder filhos de fé. Nosso objetivo é ganhar. Então, mesmo que seja uma perca, é muito. Então, vai acontecer momentos em que nós vamos ter que retornar o trabalho. Quando o Exu diz nosso objetivo é ganhar filhos de fé, o que seria fato que o que o senhor quer dizer é que a pessoa conquiste a si própria para a disciplina, para a ordem, para a luz, para o equilíbrio interno. É nesse sentido. É nesse não aumentar filho no terreiro, né? Não aumentar. Podemos ter aqui 10 filhos. Mas se 10 forem filhos equilibrados, o terreiro está completo. Então explica para quem é dirigente começando agora a diferença entre quantidade e qualidade dentro do terreiro de Umbanda. Quantidade é o número, né? Que às vezes se tem muito. Qualidade são as afirmações feitas por aqueles médiuns, mesmo sendo pouco, mas eles trabalham na firmeza para que se cumpra a ordem, a lei dada através da espiritualidade. Eles que vão atendendo os consulentes, e os consulentes vão se sentindo confortados, amados, abraçados. Como existem muitas casas que tem 5 médium, 10 médium, mais uma gama de consulentes significativamente grande. Por quê? Porque aqueles 5, aqueles 10, eles estão comprometidos com a espiritualidade.
quantidade muitas vezes não significa muita coisa. Agora a qualidade de 5 muitas vezes vale por 50. Então ter vários filhos na casa nem sempre significa que é uma casa completamente equilibrada. Agora, ter poucos filhos e os poucos estão compromissados com o trabalho espiritual, aí sim compensa, vale a pena. Aos pais de santos novos que estão entrando nessa lei espiritual agora, o conselho que eu dou: não briguem por quantidade e não olhem a questão financeira. Não tenham quantidade por causa da questão financeira. Porque tem muitas casas que têm poucos filhos e tem todas as condições do mundo e a casa leva uma condição espiritual rica, forte e intensa. Até onde vocês dão suporte a um médium que quer trocar o trabalho pelo ganho com atendimento espiritual? Nosso suporte, ele vai diminuindo. Porque ele está colocando a questão do sacerdócio como profissão e não como missão. Isso vai diminuindo. E não venha me dizer que Exu também não se afasta, porque também se afasta. Vai diminuindo. Uma coisa é ter algumas taxas. Claro. Que existem taxas que são necessárias e é melhor colocar dentro dessa corrente do Exu. Até mesmo porque a casa precisa se manter. Certo. Muitas vezes o pai de santo trabalha, mas não ganha tão bem. E mesmo aquela bandeira do pai de santo, o corrimão, né, o próprio dinheiro, também tem que suprir as necessidades pessoais do pai de santo, que ele ganha através do trabalho. O certo é, né, direcionar para a família e para as necessidades pessoais. Exato. E o que Às é vezes, espiritual tem que se manter. No caso, essa casa trabalha-se com a cobrança do atendimento, sim. Fora de dia de gira. Fora do dia de gira. Quando a pessoa quer ser O atendida igual um atendimento, príncipe ali. O atendimento do Exu aqui na casa é cobrado uma taxa. Claro. E essa taxa é para a manutenção da casa. Quando o médium envolve essa taxa na manutenção da casa, não tem nenhum problema. Ah, vocês dão suporte. Damos. Porque a casa é responsabilidade de vocês também, né? E vocês vão trazer quem tem as condições e a necessidade. E que às vezes, até se fosse procurar o meio natural, ia gastar o dobro para resolver. Com certeza. Claro. Mas aqui não passa disso. Porque não é para enriquecer Pois o é, médium. não é para enriquecer. É o atendimento. Tem um trabalho, cobramos o material. Se vão dar alguma coisa, aí é com a pessoa. Aí se a pessoa vai dar alguma coisa para o pai de santo da casa, é com ela. Né? Mas o pai de santo dessa casa, ele deixa bem claro que recebe. Lógico. Ele não cobra. Claro. Mas ele também não deixa de receber. Se alguém chegar e der aquele agrado por aquele trabalho, ele recebe. Isso nós não condenamos, nem criticamos. Agora, o que nós iríamos criticar E se afastar. e se afastar era se ele pegasse tantas bandeiras Notas. e se não for, eu não faço. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer porque ele precisa fazer, porque aquela pessoa tem aquela necessidade.
Então existe sim uma taxa. A gente até diz que é uma taxa simbólica. Olha aí. Porque a pessoa sempre precisa estar conversando e a gente dá aquele suporte. Certo. Então é outro assunto sobre o qual exercer pré-julgamento faz da gente, não vou dizer hipócrita, mas aquele que julga com muita antecedência e não sabe o que está falando, né? Porque se ele está usando para um propósito de manter a casa, eu não posso julgar que ele está querendo se enriquecer com aquilo. Não, não. Não pode. Agora, se ele ficar cobrando quantias exorbitantes e enganando as pessoas, aí sim. Ou mesmo cobrar pouco, mas dirigir esse dinheiro para um outro fim que não a manutenção da casa, é ganho pessoal. É, Daí vocês começam a se afastar. sim. Claro, Porque ele já está usando da espiritualidade para se dar bem. que devia trabalhar para isso. Isso. Claro. Não é o caso do pai de santo da casa, porque esse trabalha. O médium que o senhor está É. utilizando. Trabalha o dia inteiro, estuda, certo. E mantém, claro. Sim. Ainda ajuda até na casa. A maior ajuda da casa é a do pai de santo. Certo. Uma coisa que a gente ama também, né? A gente gosta de investir, é natural, né? Com certeza. Claro. O que deixa o eixo chefe, ou seja, a entidade chefe da esquerda, orgulhoso para com o dirigente da casa e orgulhoso para com os médiums? Saber tratar bem cada ser humano que entra nessa casa. Porque cada um entra com um problema, entra com uma dor. E ele quer ser sanado dessa dor. Então movimentar isso no acolhimento é fundamental. Olha aí. Fazer como as entidades fazem. As entidades abraçam, acolhem, amam. É essa a condição. E serve para os filhos e o dirigente serve para todo mundo, né? Serve para os filhos, para o dirigente, porque é necessário. Cada um entra com um problema. E ele precisa ter uma resposta. Uma resposta positiva. Precisa ter uma resposta e uma resposta positiva. Claro. Claro que sim. O seu Lúcifer, existe diferença em termos de um Exu é o Tiriri, o outro Exu é o Tranca-Ruas? Afinidade entre o senhor e outras falanges? Todos nós somos muito unidos. Claro. Né? Só que existem umas falanges que vão ajudando no cumprimento do trabalho. Certo. Nessa casa, o Tranca-Rua tem uma influência muito grande, assim como o Exu Caveira, como o Tata Caveira. E eles ajudam na manutenção dos trabalhos. A manter os trabalhos equilibrados, a dar suporte para esses trabalhos. Certo. Então, mas no total, todos os Exus se alinham com os outros, com o sentido de fazer o trabalho acontecer. Quando a pessoa, o consulente, chega e diz assim, já me perguntaram isso, por isso eu vou transferir a questão com muito respeito a quem assim, a quem isso vive. A pessoa chegou para mim assim e disse, depois que eu fui naquela casa, voltei carregado. Mas é porque aquela casa toca esquerda.
Se ele voltou carregado, ele já tinha esse carrego. E quando chegou na casa, aquilo foi ativado com intensidade, porque foi uma luta espiritual que os Exus estabeleceram com uma equipe de zombeteiro muito bem organizada com aquela criatura. E aí essa equipe organizada, ela não quer perder aquela pessoa que está envolvida, embriagado naquela energia. Então ele vai ter esse problema de dizer que voltou mais carregado. Porque ele já tinha se adaptado com o carrego. E quando chegou na casa, começou aquela luta desesperada dos Exus para libertar aquela criatura. Então é necessário que ela volte novamente, que ela faça uma desobsessão. Se ela nem passou por desobsessão, então ela tem uma tendência a sair bem carregada. Agora, se passar pela desobsessão do Exu, posso lhe garantir que a tendência é sair aqui leve como uma pluma. Mas para isso é necessário se permitir. Se permitir. Que tem gente que da hora que vê o tambor do Exu rodando, se sente na necessidade de tirar a roupa, de gritar, de berrar. Isso é uma forma de chamar a atenção. Muitas vezes aquela criatura está tomada por uma série de problemas e ela quer botar tudo aquilo para fora. Aí ela vê na corrente do Exu essa oportunidade, porque é uma corrente densa e termina o ser humano colocando para fora aquilo que ele tem. Por isso tem muitos que não gostam de conversar com o Exu, porque o Exu é sincero. O Exu apresenta para você aquilo que você realmente é. O Exu não trabalha com mentira. Quem mente é o ser humano, é a pessoa. Claro que sim. Então, como funciona na sua mente a proteção de uma casa que se nega a trabalhar com esquerda e diz nós somos Umbanda? Essa casa tem uma tendência muito grande a cair. Sem Exu ninguém trabalha. Não tem condição de você trabalhar sem o Exu. Olha. Sem você firmar as suas proteções. Como é que vai ter um trabalho significativamente bom? Sim. Se sua casa não tem uma tronqueira? Como é que as pessoas que entram carregadas vão começar a ser descarregadas logo na porta? Se você não alimenta o Exu. O Exu é a base, é a proteção, é a polícia, é a firmeza grande da entrada. Quem é que te recebe na porta da casa? É o Exu. É o Exu que te recebe. É o Exu e a Pombagira. São os primeiros que estabelecem o trabalho. Não precisam estar incorporados, não. O trabalho é feito do espiritual. Ali já energizamos aquela criatura para que ela já possa passar por um descarrego com mais tranquilidade com os demais guias que vão arriar no ori dos médiuns. Exu, explica para quem está acompanhando 3 coisas. O que é tronqueira, o que é descarrego e o que é mori. A tronqueira é um lugar da casa onde estão lá os assentamentos do Exu e da Pombagira, que tem o objetivo de estabelecer um descarrego fundamental na pessoa. Esse descarrego, e aí respondendo a história do descarrego,
O descarrego se dá por quê? Porque o Exu se parece muito com o ser humano. Então nós conhecemos todas as bases humanas. Conhecemos os pontos fracos e fortes do ser humano. Então a gente vai começar a estabelecer esse descarrego, a tirar aquela energia negativa. E o Ori nada mais é do que essa parte onde existe o chakra, a parte da cabeça dos médios, onde eles recebem as informações espirituais para poder estabelecer o trabalho. Claro que sim. Seu Exu, o senhor falou que a trunqueira tem uma função que é de extrema importância. Que ela faz o papel de segurar ali já muita coisa. A pessoa que está ouvindo diz assim, peraí, se tem essa função, eu vou fazer um assentamento de Exu e Pombagira no portão da minha casa e todo mundo que entrar deixa a sujeira logo ali. Na pessoa sua assim, casa pessoal, É, na sua casa não precisa, porque a sua casa não é um templo, aham, não é um templo umbandista. Mas é bom você firmar fora da sua casa o seu Exu e a sua Pombagira. Isso é fundamental. Porque se chegar alguém com uma má intenção dentro da sua casa, o seu Exu e a sua Pombagira, com certeza, vão ser os primeiros que vão te intuir, te avisar, para que você possa se proteger. Quando diz ele é bom firmar o Exu e a Pombogira fora da sua casa, explica o que é firmar e como faz isso. Firmar é o ato de você colocar com intensidade aquilo que você deseja da entidade. Então, qual é a parte que o Exu trabalha? É sempre a proteção. Acima de tudo, a proteção. Como faz isso? Através de uma firmeza de vela. Você coloca uma vela, oferece para o seu Exu de cabeça, oferece para a sua Pombagira e pede para eles a proteção. Pede para eles te livrar da maldade do ser humano e da maldade dos espíritos visíveis, invisíveis e da maldade dos seres visíveis. É por esse caminho. Quando se diz firmar, nesse sentido que o senhor explicou, a pessoa não tem que estar colocando a vela fora do portão. Ela tem que estar pensando que aquela firmeza vale para aquele espaço, mas em qualquer lugar que ela botar a vela, ela pode mentalmente fazer aquela vela valer para o portão da casa dela, sem que ela tenha que colocar no portão. Ou é necessário ir lá fora, É fisicamente. sempre bom colocar numa parte que seja fora, num terraço, Claro. em algum lugar. Não é bom firmar Exu dentro de casa. Essa aqui é a pergunta. A próxima. Pode-se firmar Exu dentro de casa? Pode-se ter imagem de Exu dentro de casa? Como é que funciona? Se o Exu solicitar que seja dentro da sua casa, sim. Mas na esmagadora maioria, o Exu é firmado fora de casa. Por quê? Porque o Exu é a polícia, é a proteção. E é necessário que o Exu lhe proteja, então é melhor firmá-lo fora de casa. Bom. Num terraço, se você tem alguma parte de fora, faça sua firmeza lá. Porque a energia de Exu é muito densa. A energia de preto velho, de caboclo, de herê, é uma energia mais leve, mais tranquila. É uma energia que não se assemelha à energia humana. E já a do Exu, sim, se assemelha. Claro que sim. Vamos aproveitar que estamos falando com Exu Lucifer e falar um pouco mais
sobre magia negra, as densidades umbralinas e quanto isso realmente afeta o ser humano e quanto daquela afetação que ele está sofrendo é parte do seu eu hipocondríaco, sabe? Que diz assim, ai meu Deus, que aumenta as coisas, exagera, quando não tem. Então explica pra gente. Existe a maldade? Existe o ataque que chega na gente e faz mal feito por outrem? Depois explica pra gente até onde, porque tem limites também, né? Nem tudo é um mago negro na tua cola. A magia negra, quem desenvolve essa prática de magia negra, tem uma tendência a adquirir mais karmas. E tem uma tendência muito grande, a sofrer muito em vida mesmo, em vida terrena, enquanto espírito encarnado, principalmente antes do momento do seu desencarne. A magia negra, ela vem com esse sentido de fazer você se atrasar. Essa sim lhe atrasa, pode ter certeza. Aquilo que é da sua cabeça são o que a gente chama de impressão. As pessoas são muito impressionadas às vezes. Até uma simples topada foi uma magia. Foi alguém que enviou. Isso aqui foi o fulano de tal que fez isso pra mim. Cria isso na cabeça e vive isso também com muita intensidade e não relaxa para a vida. Eu sempre digo, quem pratica a magia negra no sentido de prejudicar, o nome já diz magia negra, ela prejudica. Porque os verdadeiros e grandes bruxos que já existiram, eles praticavam a magia branca, uma magia para ajuda, uma magia que beneficiava as pessoas que buscavam essa magia. Devolve a harmonia e o equilíbrio às forças da natureza. Nada mais é do que a magia que os espíritos de luz trabalham. Nossa. Isso é magia. O herê não trabalha a magia da alegria, do movimento do doce. Claro. O caboclo, a magia através das ervas, das curas. O preto velho, a magia através da sabedoria, do cachimbo, da fumaça, do descarrego. O Exu, com seu charuto, seu cigarro, a bebida, para descarregar, isso tudo é magia. Isso é para beneficiar. Agora, aqueles que praticam a magia para maltratar, para perseguir espiritualmente alguém, para adoecer alguém, termina criando mais karma para ele nesta vida. E com certeza, ao desencarnar, vai reencarnar de novo e vai ter que pagar aqueles karmas. Vai ter que cumprir cada um deles. Existem coisas que você pode, através da magia, estar antecipando. Por exemplo, a morte de alguém. Então você está o quê? Somando karmas. Por quê? Porque você tirou a vida de alguém. Aquele alguém não era para desencarnar naquele momento, mas você decidiu que ele teria que desencarnar. Porque você é mau. Você é ruim. E você vai estabelecer esse tipo de movimento negativo. O senhor até fala com mais veemência porque é como se fosse um ato condenável. Mas não é só o condenável. ato, mas a ignorância que anima a pessoa a fazer. Exatamente. A maldade sem limite. Isso são verdadeiros psicopatas.
Eles fazem isso pelo prazer. De matar, de massacrar. E termina massacrando. Quantas pessoas não tiveram suas vidas perdidas por causa de práticas de bruxarias? Quantos pais de famílias não desencarnaram? Quantas mães de famílias não desencarnaram? Quantas coisas você colaborou nessa prática ruim para que vidas ficassem comprometidas, para que pais ficassem sem seus filhos, para que filhos ficassem sem seus pais? Quantas pessoas você não prejudicou por conta dessa prática? Você acha que não merece somar karmas? Merece. Somar karmas. Isso. Claro. Somar karmas e pagar por eles. Porque termina pagando. Você vai lá no retorno. É sempre bom entender que onde tem um bom tem um melhor. Opa, fala isso de novo, por gentileza. Onde tem um bom tem o melhor. É sempre bom entender que onde tem um bom, Tem o melhor. olha aí. Por isso, use a prática da ordem, da lei, que a sua tendência é viver bem. Claro. Porque quando você vai pela luz, onde tem um que tem um certo grau de compaixão, tem um que tem um grau de compaixão maior. Maior. Olha lá. Então busque sempre a lei, a ordem. Tente trabalhar para a lei e para a ordem. É assim que o Exu trabalha. Quando a pessoa se sente protegida do karma, porque aprendeu com as entidades da escuridão a fazer uma magia de proteção. Então essa pessoa faz a maldade e a maldade não volta. Mas ela cria um karma interno ali. Faz a maldade e a maldade não volta. Então ela não define nem sofre nessa vida. E ela diz assim, não tem problema, porque além de eu viver bem nessa vida e me enriquecer e atender todo mundo e ganhar esse dinheiro, esse karma vai me densificar, vai me deixar negativado, e aí eu vou para a escuridão, já chego com força, acima de outras pessoas, porque eu usei o meu livre-arbítrio para matar, eu usei meu livre-arbítrio para me densificar mais, então eu vou para a escuridão, já ganho uma hierarquia alta. Olha a ambição da pessoa encarnada. E tem. Não pense que não existe essas criaturas, porque elas estão aí. Como o senhor aconselha um ser desse a acordar para a realidade de que, número 1, na escuridão ele não vai ser tão bem tratado porque ele está sendo agora por esses seres? Não. E número 2, ninguém foge do karma. Eu indico a essa criatura que ela pode até chegar a ter um patamar maravilhoso, como ela vai julgar maravilhoso. Sim. Mas vai chegar um momento em que esse espírito ele vai se sentir odiado por todos, inclusive pelos próprios outros espíritos. Vai estar odiado por todos os seres humanos, então vai chegar um momento em que ele vai desesperadamente querer uma evolução, querer um resgate. E a própria espiritualidade pode entender que ele precisa sofrer ainda mais, para ele entender que tudo aquilo que ele fez foi ruim. Para ele entender quantas criaturas não foram massacradas. Então é bom ter um certo cuidado com esses pensamentos. De querer, quando desencarnar, ter uma força hierárquica realmente significativa. No lado da escuridão. No lado da escuridão. Porque quem está na escuridão pode passar anos, séculos, mas um dia ele quer sair dela. Cansa. E aí, por mais que nós
queiramos libertar essas criaturas, a própria espiritualidade maior pode entender que essas criaturas precisam ainda passar uma temporada sofrendo, amargando. E é claro, no momento certo, a própria espiritualidade maior ela vai induzir os espíritos de luz a estar retirando ela daquela zona que não é nem um pouco confortável. Então, essas pessoas que lidam com esse fogo acreditam estar protegidas do se queimar, mas só estão protelando. Exatamente. Eita, seus... Exatamente. Só estão protelando. Porque mais cedo ou mais tarde, elas não vão gostar de estar nessa zona. Porque não importa, no lado da escuridão, sempre tem o melhor que você. Sempre. Sempre vai ter que abaixar a cabeça Sempre para vai alguém. ter aquele que vai te atormentar. Claro. O quiumba, um zombeteiro, nada é do que um espírito atormentado. Olha, Então, por causa daquela atormentação, ele vai atormentar outros, que ele julga mais fraco. Os quiumbas e zombeteiros sempre julgam os seres humanos mais fracos, espíritos inferiores. Mas é porque o ser humano ainda não entendeu o quanto ele é forte, ele é capacitado para enfrentar qualquer desafio, mesmo que seja com o inimigo espiritual, com toda essa hierarquia. oh, A prática da oração e das firmezas sempre vão fazer a diferença. certo. Inclusive eu vejo na vossa casa que o senhor estimula e o mentor espiritual da casa ensina e direciona para que exista a prática até de terços diários. Sim, O Sim. intuito é esse, a pessoa O intuito manter é a esse. vibração em sintonia com as energias da luz. da luz. Sempre as energias da luz. Não é porque é um terreiro de Umbanda que vocês agora vão dizer que rezar ou fazer um rosário é ultrapassado e não vale a pena. Sempre vale a pena, porque você está invocando e potencializando energias positivas. Olha aí. Sempre vale a pena. Então a prática do próprio terço, a prática das rezas, das orações, ajudam você se equilibrar. E não se faz magia sem reza, sem oração, Sem equilíbrio. sem equilíbrio, sem busca. Claro que sim. Seu Lúcifer, agora está chegando os 5 minutos finais. Mas eu ainda quero falar um pouco daquele assunto que agora no lado espiritual, aquele ser da escuridão, ele já está sofrendo porque ele precisa de um mago mais poderoso que ele, que tem um poder mental mais forte que ele, para ficar dando a vitalidade que ele precisa para não se desfigurar. Porque é assim, né? Se vocês ficam fugindo do reencarne, vai desfigurando e alguém superior da escuridão precisa ali dar um fornecimento extra de vitalidade para você manter a tua forma ali, né? Então, basicamente, ele não está querendo admitir que já sofre, que já é escravizado e está querendo subir mais. E o que o senhor está dizendo é o seguinte: subir mais para onde? Se quanto mais forte na escuridão você é, porque mais carrasco você é. Isso. Aham. Menos amigos você vai ter. Mais Agora ódio. imagine aqui uma equipe de Exu, Sua volta. onde o tranca-rua, eu,
Seu Lucifer. Marabô. Somos amigos. Somos amigos espirituais. Sim. Quando eu solicito algo para o Tranca-Rua atende com força. E quando o Tranca-Rua solicita algo para mim, eu atendo com força. Seu Tiriri, honra e mérito. Isso. Então existe uma amizade. Nesse meio não tem amizade. Nesse outro meio. Quiumba não tem amizade com o outro quiumba. Porque é sempre um querendo superar-se mais do que o outro. E a nível dos magos, não é diferente. Não é diferente. Existem a ambição e os graus e os patamares. Os graus e patamares. E eles sempre vão estar competindo com o outro. Ai, Por isso que existe essa competitividade no mundo. claro. Tudo isso é movido por espíritos de baixo calão. Alimentados por encarnados de baixo calão. Isso. Que se permitiram a busca dentro do caminho do apego, Isso. claro, No caminho do apego. né? Exatamente. É a ambição desmedida. Ambição desmedida que faz o ser humano competir acirradamente um com o outro. Para ter um gozo que é passageiro e irreal, Exatamente. nas custas do bem-estar de todo mundo. Com certeza. É, E é isso que está acontecendo. Hoje é a realidade desse país. É a realidade do mundo. Não só desse país, vamos dizer do mundo. O mundo todo vive. Então, as informações que chegam do plano negativo têm consideravelmente sido muito bem enraizadas e praticadas por as pessoas. E enquanto isso, nós que temos uma força e uma luz, estamos aí na luta, tentando fazer com que os filhos de fé sejam fortes para enfrentar esses problemas, essas mazelas. Então a escuridão prevalece no coração onde encontra sintonia. E a luz não é diferente. A luz não é diferente. Não existe luz sem escuridão e vice-versa. É nesse caminho. E onde o ser humano vibra, ele está constantemente somando a solução ou somando ao problema. Exato. Nossa. Por esse caminho. Uma questão final, que eu ia até perguntar antes e vou perguntar agora porque me visitou novamente. Pela literatura espírita, quando você se mata, se tinha que morrer com 50 anos e se matou com 40, você fica 10 anos. Você fica 10 anos sofrendo tudo quanto de coisa ruim. Primeiro, você vai sentir o seu corpo se decompondo completamente. Você vai sentir, enquanto espírito, você vai sentir o seu corpo se decompondo. Você vai sentir cada parte do seu corpo se decompondo. Isso vai lhe amargar, isso vai lhe tornar uma alma sofrida, Torturada. torturada, amargada, destruída pela dor. Destruída pela dor. Pela dor. É uma dor assim. É uma dor que não se finda, né? Porque daqui que a terra faça uma decomposição tem um tempo, né? Já pensou 10 anos sofridos. Se era para viver 80, quantos anos não vai sofrer? Morreu aos 40 anos de sofrimento. Então você percebe. Por isso é necessário sempre estar fazendo com que as pessoas entendam que a sua vida é importante. Deixe que as causas naturais estabeleçam o desencarne. Ótimo.
Criamos um enredo para a minha pergunta. A pergunta é a seguinte: se eu, movido pelas minhas paixões e ambição desmedida, me veredo pela escuridão e me associo com esses seres, tiro a vida de um fulano que deveria viver 50 anos quando ele tinha 40, aqueles 10 anos dele vai ficar na minha conta? Sim. Eita, seu Exu! Você está somando karma. Você está somando karma. Eu que vou passar por todas aquelas dores, Sim. mesmo que eu morra no dia certo, Não, mas você vai passar. porque eu herdei o que ele devia viver. Exato. Exatamente. Basicamente fiz um favor para ele, entre aspas, abreviei o tempo de provação que ele tinha na carne, já vai Isso. continuar no espírito, porque o espírito a gente é solto, né? Não tem que ficar Isso. se arrastando no chão. Pensou, já chega lá, né? Exato. Agora, então eu fiz um favor para ele, que abreviei o estado dele na Terra, e fiz um desserviço para mim. Sim. E agora puxei tudo aquilo para mim. Meu Deus. É desse jeito. Por isso é importante respeitar a vida. E respeitar a vida do próximo também é importante. Olha lá. Cuidado para não somar karma. Que você está aqui para sanar, e não para somar. Você não foi jogado, lançado de novo na terra para somar. Aumentar suas dívidas. Não. Você veio para disseminar algumas bases de outras vidas que vieram, então você precisa Sanar o karma. dissecar, sanar. O karma. Exato. Claro que tem karmas que você vai ter que cumprir, mas outros precisam ser sanados. Sim. Por isso você teve a oportunidade de estar de novo aqui na Terra. Olha aí. É pensar nisso, é refletir isso. E investir cada minuto para ter a sintonia com seres da luz que possam te Ajudar. inspirar ao bom caminho, claro. Exatamente. Sim, sim. Pronto. Isso que eu queria tratar. Então, seu Exu, qual que é a sua mensagem final para esse encontro de hoje? Que todos busquem a luz de uma forma incondicional. Vivam o amor, trabalhem a caridade e sejam, acima de tudo, luz. Desejo a todos os filhos lâmpada para os seus pés, para que estabeleçam luz nos seus caminhos. Que assim seja. Axé. Axé. Então, seu Exu, vou pedir ao senhor novamente de puxar aí um ponto do seu agrado para a gente finalizar esse encontro e talvez um ponto de partida, talvez trazer um pouco o médium para a gente conversar um pouco com ele, se for possível. Exu, Exu dominou. Exu, Exu dominou. Exu, 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 ah, Exu. Exu, 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 ah. Exu, Exu vai partir. Exu, Exu vai partir. Exu, 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 ah, Exu. Exu, 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 ah. Laroie. Laroie. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eudes. E aqui dentro do terreiro de Umbanda, como o chama? Pai Eudes. Pai Eudes. Pai Eudes, como o senhor está se sentindo agora, depois de trabalhar com o Exu Lúcifer?
É uma energia assim um pouco densa, né? A gente tem que ter assim muita cautela para estar recebendo um Exu, tem que ter um pouco de tranquilidade, porque se nós não tivermos essa tranquilidade, muitas das nossas zangas, raivas, alguns transtornos da gente pode interferir no trabalho do Exu. Né? E uma coisa eu sempre aprendi, que o Exu da gente, ele se zanga junto com a gente. Então, se eu estiver bem, o meu Exu também vai estar bem. Ah, Né? Ele é o Senhor da minha proteção. sim. Então ele vai estar bem. Então quando eu sentir que não estou bem, ele também não vai estar tão bem. Mas, como sempre, eu gosto de receber as entidades, porque as entidades, elas me ajudam a compreender um pouco da dinâmica do mundo. Né? E o Exu principalmente. Né? Claro. O Exu Lúcifer, Rainha das Sete Encruzilhadas, são seres que me ajudam a compreender essa dinâmica. E eu gosto muito assim de trabalhar com a esquerda, né, da nossa querida e amada Umbanda. Nós temos a esquerda, e eu me sinto bem, eu sinto que os Exus, eles trazem uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem também de caridade. Porque, como eu digo, eu não recebo nenhum demônio. Eu Claro. recebo Exu. Né? Quem considera demônio aí, paciência, já é com as pessoas. Mas eu recebo Exu. E Exu, os Exus que descem, que arreiam em mim, que trabalham no meu ori, eles trabalham para estabelecer um pouco de equilíbrio nas pessoas. O fato de o senhor estar morando no Nordeste, aqui no Piauí, eu não conheço a região, mas o senhor cresceu aqui, a ambientação magística contribuiu para o senhor decidir fazer a sua feitura como capacitado para o corte na quimbanda? Sim, porque as minhas primeiras experiências, eu trabalhava com a mãe de santo, que não trabalhava com corte, né? Ah, lá. Porque ela trabalhava os Exus na linha da Umbanda. Mas ela sempre me orientou e sempre me disse que os meus Exus, eles não iriam trabalhar na linha da Umbanda, e sim na linha da Quimbanda. Olha. Né? Numa linha mais densa, numa linha mais intensa. E que iria sim ter corte. Né? Eu achava muito interessante porque ela tinha uma visão. Ah, Ela era vidente, certo. acima de tudo ela era vidente. Então eu sentia ali como previsões. Eu acho que a própria, eu gostava de chamar de Madrinha Maria Rosa, né? Ela já tinha a evidência de que ela não iria me fazer. Apesar de que ela insistiu muito para que eu fosse feito, né? Para que eu fosse feito com ela. Mas depois, analisando tudo isso que ela dizia, a gente vai encaixando algumas coisas na cabeça, entendendo que aquilo eram previsões que ela estava fazendo. olha. Né? Que iria chegar um momento em que teria que ser matado o bode para o meu Exu, teria que ser matada a cabra, teria que ser matado os galos. Aí quando eu recebi a lista da mãe de santo, que me fez pai de santo, me deu os preceitos, como pai de santo, eu achei incrível, porque lá tinha o bode, tinha os 7 galos, e tinha a cabra e as 7 galinhas. Que era justamente aquilo que ela sempre dizia. Olha só. Seria matado o bode, seria matado a cabra, seria matado a galinha e o galo. Né? Isso que eu achava muito rico nela. Que ela tinha essa evidência maravilhosa. E ajudava muito a gente, orientava muito. E assim, foi uma pessoa que não teve muita leitura de livros, mas você percebia que a experiência que ela tinha era muito mais enriquecedora do que você ler um carrilhão de livro. Isso para mim é o que conta. Então, não tive nenhum problema
né? Porque essa questão de sacrifício, eu nunca coloquei isso em pauta como problema, não. Claro. Eu sempre entendi que os sacrifícios, por ser também uma pessoa estudiosa e também por procurar sempre entender um pouco dessa dinâmica do mundo, aquela coisa toda, eu sempre entendi que os sacrifícios que são feitos, por exemplo, no candomblé, é sempre voltado para uma coisa muito boa, né? Sim. É para a feitura do santo, que é para o santo da força. E eu já vi assim, muitos casos de pessoas que tiveram assim, muitas coisas de sua vida resolvidas através dos sacrifícios. Então não foi uma decisão de ter a mão de corte, necessariamente o ambiente magístico, espiritual da região onde o senhor vive, né, em Teresina, Piauí. Não, Ou tal, isso ou também- sim, também influencia. Porque Influencia. aqui é comum, pouquíssimas casas você vai encontrar aqui no Piauí. Pouquíssimas casas não fazem sacrifício do Exu. Pouquíssimas casas. Eu Pra acho que isso? Pra ter essa força. para ter essa força. O objetivo é ter força. Claro. Né? O objetivo é esse. Então, é comum aqui no Piauí, eu posso dizer assim, por as casas que eu já passei, eu já andei por alguns pais de santo, que são amigos meus, todos fazem corte para seu Exu e para sua pombagira. Olha aí. Né? Aqui é comum essa prática. Muito embora tenha outros que condenem, que pratiquem essa prática, mas assim, eu nunca matei nenhum bicho pedindo a morte de ninguém. Claro. Até porque eu entendo Mas que... sabe de quem já fez. Pois é. Eu entendo que a partir do momento que eu estou pedindo a morte de alguém, pedindo a morte de alguém, não é um Exu que está se alimentando naquilo ali. Olha. Eu entendo que é um espírito muito negativo, que vai se aproveitar daquela energia, de tudo aquilo ali que eu estou oferecendo, e com certeza ele vai desenvolver o trabalho dele assim com muita força. Com muita força. Né? E o destinatário vacilou, Exato. dançou. Não sou. Ou seja, se nós não tivermos uma prática de oração, uma prática de muita fé e vigília, você pode ser uma vítima de pessoas que trabalham com esse tipo de sacrifício para prejudicar as pessoas. Podemos chamar essa pessoa que faz isso um feiticeiro negro? Disfarçado de carneirinho? Eu sempre digo que essas pessoas são pessoas ruins. Né? São pessoas ruins, têm uma tendência ruim, têm uma índole ruim, né? Que assim, por mais que alguém lhe irrite, por mais que alguém diga, por mais que ela Não é pra- jogue em você tudo quanto é tipo de praga, mas em nenhum momento eu não acho que essa prática de estar fazendo magia para prejudicar, matar alguém, ainda mais usando os animais para isso, não acho que isso é uma coisa positiva. Você tem um amor pelos animais. Sim, Claro. mas Você como deve- meu Exu e a minha Lebara, Desperdiçar uma vida, pois né? é, Claro. eles se utilizam disso também para se energizar mais, e foi assim que eu fui feito, eu faço, então eu não vou usar animais para prejudicar ninguém. Claro. Porque isso não é uma prática que eu aceito. Não aceito essa prática. Sim. Né? Dentro de mim, dentro do meu coração, isso não é hipocrisia. Sim. Eu posso até ter ações de pessoa assim, estressada, aquela coisa, eu posso xingar. Né? Mas assim, eu não tenho, eu sempre digo assim, eu não tenho a natureza ruim. Claro. Eu posso ter, às vezes, atitude, fala assim, tudo, às vezes até sem pensar, muito impulso. Mas a natureza de fazer algo ruim para alguém, isso não dá não. Isso é algo assim que não passa por minha cabeça, eu espero que não passe nunca. De prejudicar alguém, de achar que isso vai me engrandecer em nada, em alguma coisa, porque não, eu creio piamente que não vai. Não vai me engrandecer em nada. Ao contrário, eu acredito que vai me prejudicar e muito. Então, o senhor tem esse discernimento claro
que a quimbanda aqui no Piauí tem acesso a essa licença de usar o corte? Acho que deve ser usado por propósito de harmonizar. Bons, Claro. propósitos bons, né? E eu sempre digo assim, a nossa Umbanda, ela é linda, mas ela é uma religião de defesa, de oração, de equilíbrio. Mas quando os nossos guias estão trabalhando, estão desmanchando trabalho, feitiçaria, eles não trabalham na Umbanda, eles trabalham na Quimbanda. O senhor fala isso como um dirigente de uma casa. Como dirigente Como é da que é o casa. nome da sua casa? Aqui, É. aqui hoje a gente trabalha com a Quimbandomblé. A Quimbanda, a Umbanda e o Candomblé. Claro. Que eu tenho os baras que estão feitos, né? O Exu, Como que chama a casa? né? Ilê, Axé, Oxum, Apará, Claro. Terreiro de Santa Luzia. Sim. Então o senhor fala isso com essa propriedade de quem hoje tem um terreiro. Exato, exatamente. Que aquele que não utiliza da energia e do conhecimento para harmonizar pode estar satisfazendo um gosto pessoal de derrubar o outro, mas está sendo infantil porque está adquirindo karma. Que o Com próprio Exu falou. certeza. Isso é Mas se a pessoa coisa sabe mais longe. disso, Pai de Santo, por que ela não para essa ação? Porque eu acredito que as pessoas elas têm a questão da índole. Do imediatismo ali? E tem também a índole. Tem gente que tem a índole ruim. Ah, Aí nessa hora eu não acho que existe somente uma influência do zombeteiro, do que claro. tem a pessoa mesmo, a pessoa é ruim, né? É assim, às vezes a pessoa foi criada pela melhor família, pelo melhor pai, pela melhor mãe, e mesmo assim ela tem uma índole ruim. Ah, Ela tem o livre-arbítrio, né? A gente tem a história do livre-arbítrio, né? Que a dona Maria Mulambo sempre diz aqui na casa que detesta ele, né? Detesta ele, porque muitas vezes a gente é levado por essa questão do livre-arbítrio. E a gente se sente livre, liberto para fazer tudo. E achar que nós não estamos fazendo errado. A gente se adapta, a gente se acostuma a fazer o errado e acha comum. Não é que a gente pense que é certo fazer o errado. É que a gente acha comum. Ah, já é do meu jeito, eu sou assim e tal, tal. o senhor vê união aqui nessa região do Nordeste? onde o senhor- União com um dos entre os os dirigentes, dirigentes, não. para que a intolerância religiosa termine dentro da religião antes de começar a exigir de fora? É. Não vejo. Na nossa religião, os nossos irmãos, pais de santo, não são unidos. Não. Nós não somos unidos. Isso eu falo com toda a propriedade. Nós não somos unidos. Nós temos mania de achar que o trabalho da gente é sempre melhor do que o do outro. Sempre. Né? E eu me incluo porque muitas vezes a gente termina falando, não vou dizer que eu não já falei disso. Não. Tem um momento que a gente fala, termina falando, termina achando que não é daquele jeito. Depois eu reflito, não era para eu ter dito isso, era para eu ter ficado em silêncio. São os né? guias soprando, né? É, com certeza. Né? Mas assim, eu não vejo união, não, entre nós, os pais de santo, nem os filhos de santo das casas. Às vezes, quando a gente vai para alguma festa, por exemplo, vai para uma festa, aí é os filhos de santo competindo um com o outro, a melhor roupa, isso. Ai, Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que o mentor da casa não tem muito essa coisa da roupa. Eu também não sou muito preocupado com essa questão de roupa, até porque no primeiro terreiro que eu frequentei não tinha essa história de roupa. A gente tinha que estar com a roupa branca. Né? Então assim, aí no dia do povo da esquerda a gente bota, quando às vezes quisesse mudar, porque mesmo dia que tinha a baia da corrente branca, também era da esquerda. que é a baia? A baia é o que a gente chama de gira Certo. de desenvolvimento, Tá obrigado. né? Ah. E aí, às vezes mudava, às vezes não, às vezes ficava de branco. Então não existia isso, né? Sim. Aqui na casa também a gente estabelece um pouco disso. Agora foi que eu exigi dos médicos que era bom a gente ter uma fardinha só para padronizar um pouco, mas uma coisa mais pro final do ano, que a gente pudesse estar aqui na festa de Santa Luzia com essa farda. Mas mais nesse sentido mesmo.
E o senhor também mencionou nos bastidores para mim que às vezes é até difícil receber uma visita de um outro dirigente, porque antes de vir para somar, acaba querendo corrigir, querendo que sua casa seja igual a dele. É, exatamente. É assim, muitos não respeitam. Às vezes a gente vem de uma cultura, a gente tem uma forma de fazer as nossas firmezas. Que funciona com a sua energia. Exatamente. Então, de repente você chega, alguém chega na sua casa e diz que está tudo errado. Né? Porque com a energia dele Né? não funcionaria. Exatamente. Claro. Então, eu gosto sempre de dizer assim, pode estar errado para você, para mim está certo. Né? Essa foi a forma que eu fui educado e é a forma que até hoje eu ainda não me senti prejudicado, não. Né? Agora, se você acha que eu estou prejudicado, isso é um problema exclusivamente seu. Eu sempre digo isso, né? Porque, às vezes, quando a gente vai para um outro terreiro, mas tem que ser assim. Gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Cada um de nós somos intuídos de uma forma. Mesmo os meus filhos de santo, necessariamente eles não são obrigados a fazer a mesma forma que eu faço a afirmação, que eles podem ser intuídos de uma forma totalmente diferente. Na casa deles. Isso. E cabe ao senhor ir lá e respeitar. Pois é. Tá dando Totalmente resultado? diferente. Tá. Eu gosto sempre de perguntar, você foi intuído? Fui, então tá ótimo. Não gosto de interferir. Porque se tem intuição, você sentiu alguma coisa ruim fazendo? Não, me senti bem. Pois tá ótimo. Que coisa boa. Graças a Deus. Se você tá ali, tá feliz, você tá feliz? Tô. Pois pronto. Pois é por este caminho. Buscar sempre isso. Então quero agradecer ao senhor aí, esse trabalho inicial que estamos fazendo aqui, de abrir as portas do seu terreiro aqui em Teresina, no Piauí, para o diálogo com os espíritos, viu? Muito obrigado. De nada. E seja bem-vindo a esta casa, né? Ela é pequena, mas a gente tem aqui um coração grande e a vontade de desenvolver um trabalho mesmo de força, de luz, de axé, que todos possam se sentir contemplados. E somos e fomos com o conhecimento todo que as entidades passaram, estão passando e vão passar. Muito obrigado. Axé. Que assim seja. Sem Exu ninguém trabalha. Não tem condição de você trabalhar sem o Exu. Olha. Sem você firmar as suas proteções. O Exu é a base, é a proteção, é a polícia, é a firmeza grande da entrada. Quem é que te recebe na porta da casa? É o Exu. É o Exu que te recebe. É o Exu e a bomba gira. São os primeiros que estabelecem o trabalho. Não precisam estar incorporados, não. O trabalho é feito do espiritual. Ali já energizamos aquela criatura para que ela já possa passar por um descarrego com mais tranquilidade com os demais guias que vão arriar no ori dos médiuns. O Exu tem essa função de descarrego com toda intensidade. E o Exu trabalha bonito. Porque o Exu é a defesa. Acima de tudo, a defesa. A sua defesa pessoal, espiritual. E por que não dizer a sua maior defesa? Porque assim os outros guias, os outros mentores vão ter toda a condição do mundo de poder estabelecer aquilo que eles acreditam que estão fazendo com firmeza, com amor, que é a caridade. Então como que o senhor definiria essa palavra? Caridade. O que é? O ato de você ajudar incondicionalmente alguém. Não só apenas dando um ciclo de pólvora, não só estabelecendo um descarrego com o milho, com a pipoca, com o milho branco, com a pipoca, e sim com um abraço, com acolhimento.
soltando um monte de borboletas no ar. E disse que esse é o símbolo desse trabalho. Aham. As lagartas passando pela transformação, ganhando asas e voando livres e felizes nesse jardim. Nossa, que bonito. Ele disse: paz é fonte de progresso. Arro. Nossa. Que lindo.